aferição volumétrica é essencial, pois as vidrarias utilizadas diariamente nos laboratórios podem apresentar erros e variações nas medidas indicadas. Afinal, não é porque uma pipeta marca 25 ml que ela realmente meça esse valor, ou seja, ela pode conter 24,96 ou até mesmo 25,07 ml, reduzindo a precisão e a exatidão dos resultados analíticos obtidos. Com isso, percebe-se a necessidade da aferição periódica, a fim de verificar se a medida obtida por uma vidraria é compatível com o esperado. Os materiais utilizados estão presentes no Instituto de Química de São Carlos. Os materiais utilizados no procedimento são água destilada, becker, balança analítica, bureta de 50 ml, Erlenmeyer de 125 ml, pera, pipeta volumétrica de 10 ml, pipeta volumétrica de 25 ml e, por fim, termômetro. Vale lembrar que, para a prevenção de acidentes, é necessário o uso adequado de equipamentos de segurança, os EPIs, sempre que estiver em laboratório, sendo eles jaleco, óculos e luvas de látex. Porém, como nessa prática só utilizamos água, não é necessário o uso das luvas. Para fazer a aferição da pipeta, é necessário seguir os seguintes passos. Pesar e anotar a massa de um Erlenmeyer de 125 ml, o qual deverá estar seco, manuseando com luvas ou com papel, para evitar contato direto com as mãos, pois podem afetar a medida, em virtude da temperatura e da presença de gorduras. Verificar se a pipeta de 10 ml está devidamente limpa. Em seguida, pipetar 10 ml de água por aspiração. Limpar a parte externa da pipeta com papel absorvente. Recomenda-se encher a pipeta até acima do menisco e realizar escoamento até a cavidade inferior da linha d'água alinhar-se ao menisco, o qual também deverá estar na altura dos olhos, evitando o erro de paralaxe. Escoar lentamente a água da pipeta no Erlenmeyer, estando a ponta da pipeta em contato com a parede do recipiente. O tempo de escoamento mínimo deverá ser em torno de 30 segundos. Medir a temperatura da água com auxílio do termômetro. Em seguida, pesar o mesmo Erlenmeyer, agora cheio d'água, e por diferença de massa, calcular a massa de água escoada pela pipeta. Repetir o procedimento mais 2 vezes, utilizando o mesmo Erlenmeyer. A massa do Erlenmeyer vazio será diferente, pois agora ele não está seco, e sim úmido. Por fim, com a pipeta volumétrica de 25 ml, realizar o mesmo procedimento em triplicata. A partir dos valores de massas obtidos no procedimento e pela densidade da água consultado a partir da temperatura medida, pode-se calcular o volume médio real das pipetas, através do rearranjo da fórmula da densidade, como exibido na imagem. E assim, pode-se comparar com seus respectivos volumes nominais. Para fazer a aferição da bureta, é necessário seguir os seguintes passos. Pesar e anotar a massa de um segundo Erlenmeyer de 125 ml, o qual deverá estar seco. Verificar se a bureta está devidamente limpa e seca. Encher com água destilada até o traço correspondente ao zero, tomando cuidado com a formação de bolhas, e caso formadas, eliminá-las. Recomenda-se encher a bureta até acima do menisco e gotejar lentamente até que o nível do líquido fique no traço correspondente ao zero. Enxugar a parte externa da bureta com papel absorvente,
tomando cuidado para não absorver a água do seu interior. Escoar lentamente 10 ml de água da bureta no Erlenmeyer de 125 ml, já tarado. Pesar o Erlenmeyer na balança analítica e anotar a sua massa. No mesmo Erlenmeyer, repetir o passo do escoamento e de pesagem do Erlenmeyer, variando de 10 em 10 ml, até completar 50 ml, lembrando-se de anotar a massa em cada passo. Por fim, medir a temperatura da água com auxílio do termômetro. A partir dos valores de massas obtidos em cada etapa do procedimento e pela densidade da água consultado em tabela a partir da temperatura, pôde-se calcular o volume médio real de cada intervalo de aferição da bureta, como por exemplo, de 0 a 10 ml, de 10 a 20 ml e assim sucessivamente para cada intervalo, contabilizando um total de 5 intervalos. Com isso, podendo-se verificar a ocorrência de imperfeições em diferentes trechos da bureta e assim compará-las com seus valores nominais. A partir do vídeo, nota-se a importância da aferição dos materiais volumétricos, uma vez que na maioria das vezes o volume nominal não corresponde ao volume real e com o passar do tempo a tendência é a ocorrer variações nas vidrarias, comparadas ao volume de quando foram fabricadas, tornando-se claro durante a realização dos cálculos. Dessa forma, sabendo-se disso, é possível evitar erros em procedimentos futuros que usassem as vidrarias aferidas.